Na aula de hoje eu vou tentar explicar um pouco do mercantilismo, do liberalismo econômico e do liberalismo político. A ideia é entender o mercantilismo como uma passagem para a gente entender então esse contraste ou essa possível harmonia entre liberalismo econômico e liberalismo político, que são ideologias que não necessariamente andam lado a lado, muito pelo contrário, é bastante comum você ver um lado defendendo só liberalismo econômico e se alinhando com outras coisas, né, como é o caso do liberal na economia e conservador nos costumes, ou você pode ver um lado defendendo liberalismo político e defendendo restrições, intervenções e proteções econômicas, como é o caso do Partido Democrata da esquerda norte-americana, que se autodenomina liberal. Então pessoal, eu sou o professor Daniel Cidade, já deixa aquele like maroto, ativa o sininho, quem não está inscrito se inscreve, porque a gente está falando de bastantes ideologias políticas interessantes aqui, e essa não é a primeira aula, na verdade, então você pode dar uma olhadinha ali na playlist e encontrar bastante coisa interessante, tá? Então quando vocês pensarem em mercantilismo, pensem na Europa, né? Do século XV ao século XVIII, mais ou menos, e pensem numa visão econômica baseada em intervenção estatal. Pensem em diversas maneiras de conduzir a economia, né? Cada país europeu vai ter sua peculiaridade para conduzir a economia, mas pensem no movimento que vai gerar, de certa forma, uma intensificação da intervenção estatal, que inclusive é o que vai fortalecer, o que vai dar corpo ao que a gente chama de estados nacionais, né? A ideia dos estados-nação, patriotismo, etc. Ele é construído, tá? A gente vai falar isso em outros momentos, até quando for falar de Stuart Hall, etc., lá na playlist de pós-modernidade, tá? Mas o conceito de pátria, o conceito de Estado-nação, ele é construído e ele tem sim base econômica, tá? Então o mercantilismo, ele tem esse viés. Existem três aspectos principais do mercantilismo, que é a balança comercial favorável, o pacto colonial e o protecionismo. Então, no período mercantilista, acreditava-se que a riqueza de uma nação ela dependia da quantidade de metais preciosos, né, ouro e prata, por exemplo, que um país tinha acumulado. O que isso gerava, né? Gerava a ideia de que se um país importasse muito, né, importasse muitos produtos de fora e exportasse pouco, isso seria um problema, porque ele estaria levando os seus metais, seu dinheiro, né, os seus metais preciosos para fora e estaria trazendo pouco, então não teria uma balança comercial favorável. Para isso, como Foucault vai dizer no Nascimento da Biopolítica, né, cria-se então uma certa ideia de equilíbrio europeu, né, que os países europeus eles podem ser uns mais fortes, um pouco mais fracos que outros, mas não a ponto de um predominar completamente, tá? Então, equilíbrio europeu dentro de uma balança comercial favorável. Isso gera, século XV, né? Pensem o século das grandes navegações, pensem todo o movimento do que a gente entende como pacto colonial, né? O colonialismo, o famoso colonialismo, né? Então, os países queriam riqueza, queriam extrair metais preciosos, queriam extrair várias riquezas, vão fazer colônias na América Latina, na África, e vão, de certa forma, literalmente praticar genocídio, roubar mesmo a riqueza desses países em nome então do mundo, que a Europa era vista como um mundo, né? No período mercantilista a gente tem isso que a gente pode chamar, por exemplo, de eurocentrismo, né? O mundo é a Europa, o resto do mundo se remete à Europa, né? É o quintal da Europa para que possa ser explorado, para que possa fazer, enfim, o que bem quiser. E tem também então esse protecionismo, né? Se precisa controlar a quantidade de metais preciosos que sai, se precisa ter bastante no seu quintal, né? As empresas, então, elas precisam, de certa forma, de estímulos para crescer, elas precisam de proteções alfandegárias, né? Então, o imposto, ele vai servir como uma maneira de estimular que se compre também os produtos dessas empresas e não se exporte de fora, porque pode, de repente, estar mais barato ou ter alguma vantagem trazer de fora os produtos, né? Então vai ter certo protecionismo, vai ter certo intervencionismo que vai garantir, vai permitir que as empresas internas de um país cresçam. O mercantilismo tem esse ideal. Então, além desse crescimento econômico, tanto pelo colonialismo quanto pelo protecionismo, tem certo investimento em infraestrutura, né? Conforme o Estado investe em infraestrutura, as próprias empresas, as próprias pessoas de negócio conseguem fazer com que a coisa flua melhor.
Essa forte regulamentação da economia vai ter um primeiro tipo de adversário que a gente chama de fisiocrata, que a gente costuma passar voando por eles, não dá muita atenção, né? Então eles vão ter um ideal de contestamento do mercantilismo, mas eu também vou pular eles pra gente ir ao o que é realmente famoso, o que realmente influencia o mundo moderno, que tem certa inspiração nos fisiocratas, então, que é o que a gente chama de liberalismo econômico, e tem como principal nome Adam Smith, né? Então você quer pensar em liberalismo econômico, você quer pensar nesse século XVIII aí, onde já tá acabando, tá tendo o fim do mercantilismo, você tem que pensar em Adam Smith e a riqueza das nações. O liberalismo econômico se apresenta como uma rejeição do intervencionismo estatal. As decisões econômicas são tomadas a partir de agora por empresas e indivíduos, e não pelo Estado. Então esse surgimento do liberalismo, que já no século XVI a coisa já começa a surgir ideologicamente, né? E vai ganhar esse corpus aí lá pelo final do século XVIII, século XIX, diga-se de passagem, tem como objetivo a emancipação da economia em relação a dogmas externos a ela, né? Tem como o objetivo entender que a economia deve fluir por si só, elas devem estar livres de intervenções. A expressão francesa laisser-faire, né? Deixar fazer, ou laisser-passer, laisser-faire, laisser-passer, deixar fazer, deixar passar, que significa deixar que a economia flua por ela mesma e não esteja envolta às grandes intervenções do mercantilismo. O próprio Foucault, no Nascimento da Biopolítica, que é uma obra que eu pretendo com mais calma abordar, ele vai dizer que na verdade existe muito mais um naturalismo do que um liberalismo. É muito mais a ideia de que a economia por si só, ela segue um rumo natural quando deixada sozinha, do que uma real defesa da liberdade. Mas isso já é de certa forma uma crítica ou até certa ironia Foucaultiana acerca desse liberalismo, que se diz uma defesa da liberdade e é na verdade uma defesa a certo ideal de que a natureza funciona de certa forma. Isso está bem claro no próprio conceito de Adam Smith, que é de mão invisível, né? Então, indivíduos tomando decisões egoístas, às vezes até gananciosas, eles estão contribuindo para o bem comum, porque essas decisões egoístas, elas levam a uma harmonia social, econômica, que vai fazer com que o mercado funcione da melhor maneira possível. A mão invisível do mercado. É como se existisse uma mão invisível e essa mão invisível estivesse conduzindo o mercado para que ele atinja a melhor maneira de distribuir as riquezas, de distribuir os bens, de resolver a questão dos preços, de resolver as necessidades humanas. Então, o próprio Adam Smith ele vai dizer, né, não é da bondade, não é da caridade do padeiro que eu espero o meu almoço. É do objetivo dele de ganhar dinheiro, é quando ele está buscando o lucro, então, que ele vai produzir o pão, que ele vai cobrar um preço no qual ele consiga vender no mercado. Então, se mais pessoas estiverem fazendo pão, se for lucrativo fazer pão, então essas pessoas vão fazer e vão ter que... o preço vai se autorregular, porque se você vender muito caro um pão de má qualidade, você não vai conseguir vender. Se você conseguir vender ele caro é porque ele tem uma boa qualidade ou porque as pessoas querem. Enfim, deixar as pessoas decidirem e conforme essas pessoas vão decidindo sem pensar no amplo, sem pensar no todo, isso gera um ótimo, isso gera uma boa distribuição de bens econômicos e sociais até. Os fisiocratas acreditavam que a riqueza das nações era proveniente ou da atividade rural ou da atividade comercial. Então, quando Adam Smith escreve A Riqueza das Nações, ele já está tentando, né, responder a um problema que já existia lá nos fisiocratas, né, onde reside a riqueza das nações. Existe até nos mercantilistas, que acreditavam que estava no ouro, na prata e nos metais preciosos. E, na verdade, o Adam Smith ele vai dizer que reside no trabalho, mas no trabalho que não tem o Estado como interventor e regulador. Quando o Estado não se intromete, ele permite que até a ganância individual sirva como um catalisador para o desenvolvimento da sociedade e que isso vai trazer benefícios e até um certo equilíbrio, né? O equilíbrio permitido pela mão invisível. O liberalismo econômico ele não é necessariamente um ataque nem uma defesa de outras questões, outros âmbitos da sociedade, né? Então o próprio Adam Smith aceitava que existiam bens públicos que poderiam ser fornecidos pelo Estado, né? Não intervenção estatal se dá no mercado. Então é uma teoria sobre, o próprio nome já diz, é uma teoria sobre como deveria funcionar a economia.
como deveriam funcionar as outras relações humanas, o liberalismo econômico, de certa forma, ele não dá conta, mas porque ele nem tem a pretensão de dar conta. Então você pode unir com outras ideologias, né? Você pode unir então esse liberalismo econômico com o conservadorismo, por exemplo. Claro, daí você está dizendo que a liberdade ela é boa para a economia, mas não necessariamente boa para a nossa vida social, para a nossa vida cultural, para as nossas relações, né? Para isso seria então interessante a tradição, né? Mas a tradição ela não serve para o mercado, porque o livre mercado não existia há pouco tempo atrás. Então o liberal na economia e conservador nos costumes, ele precisa de certa forma criar um jogo duplo, onde ele considera a liberdade boa para a economia e não considera a liberdade boa para os costumes. Ele considera para os costumes, ele considera a tradição. E na verdade o oposto também vale, né? Ele não considera a tradição boa para a economia, né? A tradição anterior, então, como a humanidade veio gerindo a sua economia, e ele não considera a liberdade boa para os costumes. O liberalismo político, ele tem então a liberdade como ideal, embora o termo liberdade possa ser passiva de inúmeras interpretações. Tem vídeo já sobre liberdade positiva e liberdade negativa. O liberalismo político, ele, dependendo do liberalismo que a gente estiver falando, ele joga com as duas liberdades, tá? Tem sim um início mais focado na liberdade negativa, né, que é a ausência de restrições, mas vai surgir então a partir disso um liberalismo baseado na liberdade positiva, que é na possibilidade de você atingir os seus fins, não apenas na ausência das restrições, mas na existência concreta de condições que lhe permitam atingir os seus fins. A ideia de consentimento dos governados e igualdade diante da lei também é muito importante para o liberalismo político, tá? Se para o liberalismo econômico a gente tem que pensar em Adam Smith, no liberalismo político a gente tem que pensar em John Locke. Eu também defendo que o Stuart Mill é relevante, mas ele já é relevante de uma maneira periférica e não tão centrada no liberalismo, mas isso já é um pouco de teoria política mais avançada, que necessitaria explicar quem foi Stuart Mill e explicar o que seria o utilitarismo. Mas o Stuart Mill foi relevante para o liberalismo político, até para o liberalismo econômico, na verdade, mas de uma maneira diferente do que a tradição diz. Então, governo ilimitado, direitos individuais, democracia, secularismo, igualdade de gênero, igualdade racial, internacionalismo, liberdade de expressão, liberdade de imprensa e liberdade religiosa são todas pautas do liberalismo político. Elas podem até se chocar com o liberalismo econômico, dependendo do autor, dependendo da teoria política que você estiver usando como base, uma delas vão ser importantes, outras não vão ser importantes. Como o liberalismo muito frequentemente faz esse jogo duplo com o próprio conservadorismo, muitas vezes liberais econômicos então vão ser adversários de várias dessas pautas porque elas atrapalham de certa forma a tradição. Também depende do conservadorismo, né? Existem conservadorismos mais abertos e conservadorismos mais fechados, então não é necessariamente um grande adversário, embora, né, no nosso momento político hoje, por exemplo, já temos um conservadorismo mais fechado, então a gente já tem uma tendência a ver a coisa de maneira mais antiliberal, né? O conservadorismo brasileiro atual, pelo menos, ele é bastante contrário às principais pautas que defendem os liberais. E diria até que, né, eu, enquanto pós-moderno, várias dessas pautas liberais vão ser assimiladas pelos pós-modernos, né? Os pós-modernos, a igualdade racial, igualdade de gênero, eles inclusive têm uma defesa muito mais enfática do que liberais políticos dos dias de hoje, embora isso seja mais uma percepção pessoal minha do que realmente assim um estudo aprofundado sobre o tema. Mas é preciso que a gente tenha então essa distinção para depois, quando for falar também de liberalismo clássico e liberalismo social, a gente começar a entender que existe uma série de jogos de uma série de ideologias e teorias políticas que começam a se entrelaçar, começam a se entrecruzar de maneira confusa, de maneira inconsciente nos indivíduos. Então a pessoa vai lá, tem um conjunto de valores que ela não sabe classificar, porque esse conjunto de valores ele se dá na cultura, ele se dá no dia a dia, ele se dá na percepção do indivíduo a partir dos eventos que circundam a sua vida.
Então o que a gente está tentando fazer aqui é uma tarefa bem complicada, que é entender um pouco, né, o surgimento, o contexto dessas ideologias, o que defende cada uma delas, sendo que não existe um comprometimento necessário com cada tema que é apresentado aqui. Então os seres humanos, eles convivem com uma série de contradições, os seres humanos, as descobertas científicas, os estudos econômicos, os estudos políticos, eles muito frequentemente mostram que a gente achava uma coisa, mas na verdade é outra. Muitas vezes a gente aceita essa descoberta científica e assimila na ideologia. Muitas vezes a gente faz uma rejeição categórica baseada no anticientificismo, no anti-intelectualismo, né? A gente vê isso acontecer hoje em dia. As pesquisas dos cientistas muitas vezes atrapalham as ideologias, então as pessoas tendem a ficar com as ideologias e não com as descobertas científicas, né? Então o punitivismo não funciona, né? A prisão não funciona, o Estado tem que ser laico, o Estado, quando é confessional, ele gera uma série de problemas, mas as pessoas têm uma série de crenças que fazem com que elas insistam em coisas que já estão sim refutadas pelas pesquisas científicas. Então o liberalismo político, ele tem um ideal iluminista, ele se contrapõe a privilégio hereditário, né, a questão dos nobres. Então a gente precisa entender que a contraposição entre liberalismo e socialismo, ou liberalismo e comunismo, ou liberalismo e fascismo, ela é posterior, né? O que a gente tem antes, o que a gente tem nesse iluminismo é uma contraposição então aos estados absolutistas, ao mercantilismo, né, essa teoria econômica que permeia os estados-nação, que permeia os estados absolutistas, e o liberalismo, ele então vai ser essa contraposição a esses privilégios hereditários, ainda que a gente possa dizer que ele gere uma série de outros privilégios, tá? Mas estou tentando ser pouco crítico, embora eu não consiga ser completamente acrítico no vídeo, né, um vídeo de introdução. Então o liberalismo político, ele é contrário ao Estado confessional, à monarquia absoluta e ao direito divino dos reis, tá? Todas as teorias que podem ter eventualmente um vídeo específico onde eu vou comentar sobre elas, fazer a crítica, etc. Mas algumas eu acredito que muitos de vocês inclusive já tiveram contato. Outra teoria política, então, né, falando de John Locke, é a ideia de contrato social. É a ideia, se a gente está se contrapondo ao direito divino dos reis, né, se os reis não possuem nenhum direito divino, o que é a sociedade? A sociedade é um contrato entre indivíduos. Então a sociedade se legitima não mais pelo poder divino dos reis, mas ela se legitima na medida em que ela é um contrato, na medida em que você entra num contrato para se beneficiar. Então todos nós, esse contrato ele pode ser entendido de maneira hipotética, tá? Mas a ideia é de que todos nós estamos na sociedade para usufruir dos privilégios, que a nossa vida em sociedade ela tem que ser melhor do que se não vivêssemos em sociedade. Então a ideia de um rei que pode me matar arbitrariamente, a ideia de violência, a ideia de que eu sou inferior a fulano ou ciclano pelo meu sangue, alguma coisa, para de fazer sentido na medida em que a gente entende a sociedade como um contrato, tá? Além de John Locke, existem outros contratualistas, como os mais famosos são Hobbes e Rousseau, enquanto contratualistas, né? Não necessariamente levam ao liberalismo, mas levam a essa concepção de sociedade como um contrato social. A partir desse contrato, o Locke vai dizer que nós temos um direito natural à vida, à liberdade e à propriedade. Ele tem toda uma questão que eu vou falar, né? Ele tem a principal obra dele, é o segundo tratado sobre o governo civil. Eu vou fazer vídeo sobre isso tudo, tá? A própria propriedade, ela é derivada do direito natural que o indivíduo tem da própria vida, do próprio corpo, do próprio trabalho, então, que ele insere na propriedade. Mas a ideia é de que nós temos direitos naturais, direitos que nem o governante, nem o soberano deveria poder infringir. Nós estamos em sociedade para o nosso próprio benefício, e é para o nosso próprio benefício que nós concedemos a nossa parte da nossa liberdade, né, para que criem-se leis, que essas leis elas ampliem a liberdade que a gente teria no que Locke vai chamar de estado de natureza, né, que seria um estado onde não existiria nenhum tipo de governo. Então o Locke, ele vai defender o governo, ele vai defender o estado, mas na medida em que ele amplia, não na medida em que ele diminui a liberdade. E ele amplia isso protegendo a nossa vida, protegendo a nossa liberdade e protegendo a nossa propriedade, que estaria menos protegida se vivêssemos num contexto sem o Estado, sem o contrato social.
Outro valor importante para o liberalismo é o governo constitucional. A ideia de que deve existir uma Constituição que vai ter as leis fundamentais do Estado e que, ainda que o governo vá ser gerido de maneira democrática, essas leis elas têm que ser consideradas invioláveis, né? Nenhum governante, ainda que ele seja eleito democraticamente, enfim, qualquer que seja o governante, ele não pode violar essas leis constitucionais. De certa forma, essas leis constitucionais tentam representar algum tipo de direito natural, tentam representar algum tipo de inviolabilidade dos indivíduos a partir do poder que os governa, tá? O liberalismo ele tem esse ideal de que os indivíduos não sejam violados pelos seus governantes. Então o liberalismo tem uma história bastante longa, ele tem uma série de contradições históricas de acordo com a ideologia e com a existência. Então o liberalismo tem a sua vertente mais conservadora e a sua vertente mais progressista, que é assunto para outros vídeos, tá? Então pessoal, não esquece do like, não esquece de se inscrever e é isso aí.